bom dia para vocês, boa quarta-feira, bom feriado e para vocês começar amanhã, né, o trabalho. E algo que eu vou dizer a vocês que brincaram o carnaval, né, ora, ora e não ora pouco não, ora muito, ora o Pai Nosso, coloca o rostinho no chão, e começa a orar o Pai Nosso, porque o carnaval não é uma festa de Deus para que vocês peguem o Espírito Santo, as bênçãos de Deus. Muito pelo contrário. O carnaval é uma festa maligna. E lá, nessa festa, muitos inimigos muitos espíritos imundos, eles se encostam nas pessoas. Por isso que eu estou pedindo a vocês, clamo a vocês, ora o Pai Nosso com o rosto no chão, pedindo perdão a Deus, né? E algo que eu vou dizer a vocês, intercede pela família de vocês, porque quando a pessoa brinca uma festa dessa, é uma festa maligna, vocês trazem espírito para dentro da casa de vocês, espírito que vocês começam a beber, que vocês começam a ter confusão dentro do lar, então, começa a ter doença, e se somos espírito, ele traz coisas ruins para cima das pessoas. O único espírito que eu conheço que não faz mal a nós, muito pelo contrário, ele vem conosco, então é o Espírito Santo, é o único que nos traz bênção, conforto. Agora, os espíritos de anjo caído, então, não vão te trazer nada de bom. Muito pelo contrário, vão trazer doenças, vão trazer acidente, tudo de ruim os espíritos imundos traz. E vocês, o que? Nessas festas malignas, que a festa do carnaval é uma festa maligna. Então, vocês nessa festa, vocês trazem espírito imundo pra dentro do lar de vocês. Por quê? Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Os lar. Então, são casados? Pode ter certeza que ali se manifestou um espírito imundo para destruir o lar de vocês. Tem família? Tem criança? Por isso que eu peço a vocês, ora. Por quê? Porque o lar de vocês tem que ser consagrado a Deus, não a essas coisas, entendeu? Se as pessoas vissem os espíritos, as pessoas não iam para um canto desse. Se as pessoas vissem que tinha algum espírito perto dela, elas não aceitavam, né? Então, tinha medo, porque são um espírito terrível, entendeu? Olha o que eu digo para vocês. Se vocês são católicos, algo que eu vou falar para vocês, não procura uma igreja evangélica, procura um templo evangélico, procura um pastor aceita Jesus. Olha, Jesus está voltando. E outra coisa, com essa festa que aconteceu, vocês têm que pedir perdão ao Senhor. Vocês têm que pedir perdão ao meu noivo, entendeu? Por quê? Porque o Senhor está voltando. Não é tempo das pessoas estarem de brincadeira. O arrebatamento, ele está aí. O arrebatamento, ele tá às portas. O arrebatamento, o Senhor já está voltando, ele está às portas. E vocês, o que? Jogando fora, desperdiçando a oportunidade que vocês têm. Após o carnaval, vai ser aberto um sexto selo na face da terra. Acorda, vocês se alertam. Cristo está voltando novamente. E então, e o lugar de vocês procurar a salvação da alma de vocês, olha o que é que vocês estão fazendo. Desperdiçando, ainda procurando o quê? Trazendo espírito para cima de vocês, para o lar de vocês. Porque quando vocês saem da casa de vocês para ir para lá, então, se vocês vai lá, aquele espírito acompanha vocês, entra dentro do lar de vocês. Aí traz o quê? Traz confusão, traz briga, traz ódio. Então, por isso que eu peço a vocês, ora e não ora pouco, não ora muito. Vai se deitar, coloca o rosto no chão, porque uma festa dessa é maligna, e pede ao Senhor que o Senhor repreenda tudo que chegou perto de vocês, entendeu? Porque só Ele é o único, olha, Ele é o único que pode chegar a fazer algo por nós aqui na face da terra. Os anjos caídos não foi expulso do céu para a terra? Pois então a gente está rodeado do reino maligno. E vocês, a força que vocês procuram não vem de vocês, não. Tem que vir do Senhor. As outras que vêm, elas vêm ao contrário. Elas podem até, como tem coisas que aparecem ser boa nos nossos olhos, mas não é. Tudo que nos afasta de Deus é maligno. E outra coisa que eu vou fazer a vocês, ora o Pai Nosso, não ora a Ave Maria não, ora o Pai Nosso, que a Ave Maria, orando para a Ave Maria, não tem nas Santas Escrituras não. A oração que tem escrito nas Santas Escrituras para todas as pessoas, todos, eu não tiro um. Orar é a oração do Pai Nosso. Foi essa que os discípulos perguntaram ao Senhor, e foi essa que o Senhor nos ensinou, a orar o Pai Nosso. Por isso que eu digo a vocês, ora o Pai Nosso.
Coloca o teu rostinho no chão e pede ao Senhor, expulsa todo o espírito que se aproximaram de vocês nessa festa. Não é uma festa, é uma festa que agrada a Deus? É uma festa que vocês invocam a Deus? Não, Mira, não. Pois então, não é os prazeres da carne, as coisas da carne. Esse prazer da carne, as coisas da carne, ela nos afasta de Deus ou ela nos aproxima de Deus? É claro que ela nos afasta de Deus. Por isso que eu digo a vocês, eu intercedo a vocês, ora o Pai Nosso. Vocês que estão escutando meus vídeos, vocês que visualizam, ora para que a família de vocês não passe por coisas que não deve passar. Quantas pessoas estão tão bem, de repente acontece um acidente, ela deixa o mundo. Quantas pessoas não estão tão bem, de repente cai doente, ficam no hospital entre a vida e a morte. Quantas pessoas estão tão bem, de repente a vida dela é mudada assim, de piscar de olho. O que foi isso? Foi Deus? Não, claro que não. Foi o quê? Espírito que encostou nas pessoas e destruir. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir, acabar com os lar. E as pessoas, numa festa delas, o que elas trazem de bom? Nada. Por isso que eu digo a vocês, ora o Pai Nosso, não tem problema não, te ajoelha só tu e o meu noivo no quarto, fecha a porta e começa a orar, bota o rostinho no chão, não, usa por humildade, pede logo perdão, Senhor, me perdoa, vou orar o Pai Nosso, me perdoa. E ora o Pai Nosso, intercede, repreende todo espírito maligno, entendeu? Porque eu já falei para vocês, olha, Jesus está voltando do mesmo jeito que aconteceu. Todas as pessoas estão em sentença, estão em juízo. Todas as pessoas do livro do Apocalipse, elas estão em juízo. E é justamente para o que? Para o povo, que estamos vendo o que está acontecendo. O que foi que o Senhor deixou profetizado no livro de Apocalipse? O que ele deixou profetizado? Haveria terremoto, haveria fome, peste, guerra, tudo isso nós não estamos vendo? Pois então, está se cumprindo, nós estamos embaixo de sentença. Por que vocês não acordam? Muito pelo contrário, vocês vão se divertir. Olha, a vinda do Senhor, eu vou ler para vocês, vai ser igual no tempo do dilúvio. Tinha alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento, igual Noé. Noé chamou o povo, alertou o povo, mas ninguém deu ouvido. E aquele povo todo morreu. Por quê? Só porque não quis dar ouvido, entendeu? É o que eu vou ler para vocês. O que saiu da boca do meu noivo, especialmente, como é que chama? Especialmente para o quê? Para as ovelhas dele, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que estão na congregação. A vinda do Senhor já está vindo. Vocês se preparem. Pronto, já foi mesmo em cima. É Lucas 17, o versículo 26. Olha o que é que o Senhor fala. Acorda, vocês se acordam. Jesus já está voltando. Vocês vão jogar fora, vão ficar nesse mundo de horror, nesse mundo de dor, nesse mundo de sofrimento. Eu vou ler só vou ler uns 3 ou 4 versículos do que o meu noivo estava falando para vocês nas Santas Escrituras, E como aconteceu no dia de Noé. Olha o que o Senhor falou, para que vocês fiquem orientados. É uma frase, para que vocês se orientem, Como aconteceu no dia de Noé. O que foi que aconteceu no dia de Noé? Primeiro tinha alguém pregando o evangelho, chamando nós ao arrependimento, chamando aquele povo, aquela geração do dilúvio ao arrependimento. Do mesmo jeito tem a noiva do Senhor chamando vocês ao arrependimento. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nos dias do Filho do Homem, nos dias que o Senhor vai vir para a terra, tem alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento. É o Espírito Santo, que é o Consolador, e a noiva. Os dois estão chamando vocês ao arrependimento, para que vocês se voltem, arrepende-te e toma a salvação que Cristo te concedeu lá na cruz do Calvário. Procura uma igreja evangélica que colhe o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Não perde tempo. Mas é o que eu vou dizer para vocês. Vocês que estão afastados. Aceitou Jesus, se afastou, né? Jesus está voltando. Tá em tempo de tu não jogar fora a oportunidade que Deus te deu. Para que tu não seja tirado da terra para pagar um alto preço. Volta para a casa do Senhor. Volta para a casa do Pai. A noiva do Senhor está perante vocês. A noiva e o Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo, né? Está diante de vocês, chamando vocês que vocês se voltem para casa. Porque ele está vindo.
O meu noivo, ele tá vindo para buscar o quê? Os 5 templos dele prudente na face da terra. E vim buscar o quê? A noiva dele. Acorda, povo, acorda. Não é tempo de você estar brincando de evangelho, não. É tempo de vocês regaçar as mangas e pregar o evangelho, chamando o povo a arrependimento. Quantas pessoas não estão perecendo por falta de ensinamento, por falta de quem prega a palavra de Deus? Pedir as coisas a Deus é muito fácil, mas correr atrás dela é difícil para as pessoas, né? Ó, não vamos só pedir, vamos agradecer e correr atrás, é só isso. Não estou falando correr atrás das almas do Senhor, vocês não se confundam. Correr atrás das almas do Senhor, ó. Por elas o Senhor pagou um preço muito alto, ó. Ele falou que era o quê? A vinda dele será igual no tempo do dilúvio, por quê? Porque tem alguém com vocês pregando o evangelho, chamando vocês ao arrependimento. O tempo católico, ele deixa as idolatrias. O tempo evangélico, que vocês deixam a vaidade. O Senhor me mostrou o rosto de uma mulher toda maquiada, ela falando sobre maquiagem, toda maquiada, os cabelos tirados, todo. Então, é o que o Senhor pede para mim fazer. Está tudo escrito na Bíblia. O Senhor pede que nós tenhamos renúncia. Renúncia. Como é que a gente quer ganhar o reino do céu e não quer renunciar? Renunciar à vaidade. Qual é a diferença de um povo evangélico para o ímpio? Do jeito que ele se veste, do jeito que ele se arruma. Só faz diferença se você estiver com a Bíblia. Se você estiver com a Bíblia de lado, há diferença. Agora, se não estiver com a Bíblia de lado, é mesmo que está vendo um ímpio. Por quê? Porque está trajado do mesmo jeito. Está com a cabeça da Jezabel. Para com isso, vocês são ovelha, vocês não são bode. Entendeu? Bora pra cá, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O Senhor já deixou profetizado. Do mesmo jeito que aconteceu no dia do dilúvio, vai acontecer na vinda dele. Muitos vão ser pegos, vão ser retirados da terra. Muitos vão perecer. Mas teve chance. Igualmente no tempo do dilúvio, as pessoas escutaram palavras de arrependimento. Escutaram que tinha alguém com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Através de quem? Através do nosso Deus. Através de quem? Através do Messias. Através de quem? Através do Espírito Santo, o Consolador que está na terra. O Consolador, o Espírito Santo, ele está na terra. Ele está na terra. Ele está prestes a ir embora já da terra, porque no dia do arrebatamento, o Espírito Santo, ele sai da terra. E as pessoas que sempre deixaram para trás vão ficar só. Cadê o Consolador para consolar vocês? Cadê o Espírito Santo? Pois então, vocês não vão estar só porque vocês estão debaixo de quê? Se vocês não aceitar o sistema, pode ter certeza que vocês ganham a salvação. Agora, se vocês aceitar o sistema, vocês perdem a salvação que vocês têm para ganhar. É só se permanecer firme, vai ser imposto. Igualmente Daniel. Não foi imposto para Daniel? Foi que fizeram Daniel, jogaram Daniel nas covas dos leões. Do mesmo jeito vai acontecer agora. Ó, vou ler o restante. Como também, da mesma maneira, eu soltei o versículo 26 e 27 agora. Comiam, bebiam, casavam e davam. Ó, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o consumiu a todos. Então, ele deixa, o Senhor, o meu noivo deixa profetizado, do mesmo jeito vai acontecer no dia da vinda dele. A igreja vai sair da terra e ninguém vai perceber. A igreja saiu da terra, ela foi arrebatada. E o que? Aí chegou o grande dia da destruição. E vocês estão o quê? Tá vindo um juízo tá vindo um juízo. O sexto selo vai ser aberto. Ele é um juiz sobre a terra. É o primeiro A. E vocês estão preparados? Não estava nem preparado foi pelo que passou a valer para esse, que vai ser o sexto. Acorda, povo. Tá na hora de vocês reconhecer que existe Deus no céu. Se reconcilia com o teu Criador. Volta para o Senhor. Aceita o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário. O povo evangélico aprende a renunciar. Sai do caminho largo e volta para o caminho estreito. Aquele que está na casa do Senhor. Olha, a mulher de Ló, ela estava junto com o esposo dela. O esposo dela era crente, servia a Deus. Eles também serviam a Deus. Mas a mulher de Ló ficou para trás. Cuidado que vocês não sejam, vocês, povo evangélico, estão dentro da casa de Deus. Cuidado que vocês não sejam um desses igualmente a mulher de Ló, que seja deixado para trás. Por quê?
porque está pegado nas coisas desse mundo, não desapegou das coisas desse mundo, ainda está de olho nas coisas do mundo. Por causa disso, você pode ficar para trás. Por quê? Porque está em olho nas coisas do mundo. O Senhor diz, olhar e procurar as coisas que são de cima. Quais são as coisas que são de cima? Elas nos santificam. Palavra de Deus, oração, consagração, elas nos santificam a Deus. Ó. Também como, da mesma maneira, aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. O Senhor falou a mesma coisa. As estrelas do céu cairão sobre a face da terra e vai destruir muita coisa. Está escrito lá no livro do Apocalipse, eu sempre leio ela para vocês. Não tem como vocês estarem enganados, não. Ó, ele deixa aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Quando Ló saiu da cidade, para que aquele povo fosse todo consumido, o povo não prestou atenção nesse detalhe, não. O povo estava nem aí, estava bebendo, curtindo, como se fosse uma coisa normal. Aí caiu fogo do céu, matou a todos, consumiu a todos. Entendeu? Ó, assim será, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Você está vendo? Olha o que o Senhor está falando nesses versículos para vocês. Está falando da vinda dele. Ele está dizendo que do jeito que aconteceu com a cidade de Ló, vai acontecer no dia da vinda dele. Ó. E vocês não se arrependem, não. Vocês têm que se arrepender. Arrependei, vós. Preparai o coração de vocês. Endireitai os caminhos de vocês, ó. Naquele dia, quem estiver no telhado, as suas alpacas, não desça, não desça, em alpaca, em sua casa, não desça a tomá-la. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai vós da mulher de Ló. Olha, esse versículo só deixou isso, ele só exclusivamente para que vocês coloquem na mente de vocês, e vocês nunca se esqueçam. Do mesmo jeito que aconteceu no dia de Ló, vai acontecer agora. Do mesmo jeito. A mulher de Ló, ela olhou para trás, as coisas que ela tinha aqui na face da terra. Então, Ló não quis nem saber de nada. Ah, o Senhor vai consumir, vai acabar com tudo. Ele nem olhou para trás. Agora a mulher de Ló, não. A mulher de Ló, ela olhou para trás, olhou para as riquezas, olhou para as coisas que ela tinha. Por isso que eu digo a vocês, desapega. Isso nada nós não vamos levar dessa terra. Nós viemos para cá sem nada. Daqui nós subiremos sem nada. Por que vocês estão se apegando? Essas coisas que estão aqui. Quando a gente, sobre as maquiagens, quando a gente toma um banho, lava o rostinho com sabão, fica alguma coisa? Não, mesmo nós ficamos natural, igualmente Deus nos fez. Pois então, por que vocês colocam isso para empatar a salvação da alma de vocês? Não faça isso. Entendeu? O povo evangélico tira a vaidade de cima de vocês. Por causa da vaidade, vocês vão perder de estar com o Senhor na glória. Ó, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvar-la. Olha, preste atenção que eu vou explicar para vocês. Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la. Por quê? Porque se quiser ficar nessa terra, pode ser marcada pelo anticristo, porque vai ser obrigada. Todas as pessoas vão ter, as que não vão ter, elas vão ser perseguidas. Vocês vão viver se escondendo. Vocês não estão acreditando em nada que está escrito, mas vai acontecer. E tá às portas, ó. Digo vós que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. A pior coisa é ser deixado para trás. Te consagra ao Senhor. Encerrei aqui para vocês. Ah, deixa eu ler só mais um. Dois estarão juntamente moendo
Uma será tomada, outra será deixada. 2 estão no campo, um será tomado, outro será deixado. E respondeu, o versículo 37, e respondendo, disseram ali, onde, Senhor? Onde, Senhor? Eles perguntaram ao Senhor, onde é que vai ser isso? Olha o que o Senhor vai responder, para que vocês medite, ó. Onde, Senhor? E responderam, dizendo-lhe, onde, Senhor? Ó, e ele, aqui quem respondeu foi o Senhor, e ele lhe disse, onde estiver um corpo, aí se ajuntaram as águias. Sabe por que o Senhor disse isso? Porque a mortandade vai ser tão grande que não tem como enterrarem. Por isso que o Senhor deixou escrito. Por isso que eu estou chamando vocês. Quem que sabe que vai ser levado no dia do arrebatamento? E quem que sabe que vai ser deixado para passar pela grande tribulação? Não tem escrito, não. A gente não sabe se a gente vai ser... ninguém sabe quais as pessoas que vão ser levadas no dia do arrebatamento. Por isso que eu digo para o tempo evangélico. Te reconcilia com o teu Criador. Pede perdão a quem tu tem que pedir. Vai para o quê? Pede perdão e outra coisa. Pede perdão, se reconcilia com o Senhor e volta para o caminho do Senhor. Muitas pessoas, eu vou ler aqui para vocês, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda estão lá no caminho largo, não saiu do caminho largo. Ainda estão lá no caminho largo. E o Senhor convida vocês, que se vocês estiverem na igreja, no caminho largo, vocês vão ser deixados para trás. Se não for tirado para pagar um alto preço, né? Ó. Entrai pela porta estreita. O Senhor, meu noivo, chama o quê? Todos ao arrependimento. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam pela porta do abismo. E no versículo agora que eu vou ler para vocês, poucas pessoas entram na porta do céu, porque poucas pessoas estão de acordo com a palavra do Senhor. Poucas pessoas, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram. Poucas pessoas encontram. Eu vou soltar agora os sonhos. Olha, um bom dia para vocês. Eu fiz esse vídeo dessa parábola do Senhor para que vocês saibam como é que vai ser o dia do arrebatamento. Aquele lá que eu li para vocês, aqui eu já estou em Mateus 7. Mateus 7 e o versículo 14. E o versículo 13 e o versículo 14. E o versículo 21 está falando que nem todos que estão dentro da igreja vão ser levados. Ó, e essas pessoas estavam fazendo coisas na casa do Senhor. Mas porque ainda estava com pecado, com iniquidade, olha o que é que vai escutar do Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E olha o que é que vai escutar, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. 21, 22 e 23. O 23, essas pessoas vão estar perante o Senhor, falando isso, falando que fez as coisas pelo Senhor no reino aqui na terra, por Ele. Mas o que é que o Senhor falou? Que elas estão cometendo iniquidade, pecado. Iniquidade é pecado, se afasta disso. Quantas pessoas não vão escutar isso do Senhor? Para com isso. Te consagra ao Senhor, e é o que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou encerrar esse vídeo, vou fazer um outro vídeo agora só dos sonhos e só nessa das escrituras, tá bom? Essa é uma mensagem do Senhor para nós, para o quê? Para o povo do arrebatamento. O Senhor está voltando.
O meu noivo está voltando, o Senhor está voltando para vir buscar a sua noiva. E as 5 virgens prudentes, são 5 templos do Senhor aqui na face da terra, que estão o quê? Prestes a ser arrebatados da face da terra. Acordai, povo, se reconciliem com o Senhor, comece a entrar em consagração e em muita oração, porque nós estamos prestes a deixar nós estamos prestes a deixar essa terra. E eu entreguei para vocês. Fui.